Gente, para quem está acompanhando essa nossa série, a gente está na cidade de Davi. Nós começamos na semana passada entendendo tudo sobre a posição da cidade de Davi, a localização de Jerusalém quando ela foi conquistada pelo rei Davi. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a batalha da conquista mesmo de Jerusalém, como que isso aconteceu através do complexo de abastecimento de água da cidade. Então, o passeio da semana passada foi quase todo no sol, agora a gente vai quase todo o passeio por debaixo da terra. Isso aqui é incrível, cara, minha parte preferida desse parque arqueológico. Tô super empolgado para levar vocês comigo, então vamos embora. Mais uma vez eu quero utilizar esse desenho aqui para explicar para vocês um pouco do que está acontecendo. Em primeiro lugar, a foto embaixo, isso aqui é uma foto moderna de agora, você pode ver aqui aonde estaria o complexo do templo antigamente, mas hoje está a mesquita. Aqui está o Vale do Cedron, aqui é o Vale Central e esse fiapo de terra aqui é a cidade de Davi, onde Jerusalém começou. Agora você vem aqui para cima e você vê Jerusalém nos dias do rei Salomão, com o palácio de Davi, a corte real, que nós vimos na semana passada, aqui em cima o templo, e o que nós vamos, a estrutura que a gente vai visitar agora é essa estrutura aqui. Você tem que entender o seguinte, Jerusalém sendo uma cidade fortificada, as pessoas não tinham saneamento básico em casa, não dava para abrir uma torneira e a água chegava na tua torneira em casa. O que você faz é de manhã cedo, você acorda, sai da cidade, passa pelo portão da cidade e vai até uma das fontes de água, das nascentes de água, coleta a água que você vai utilizar durante o dia, volta para tua casa e vai fazer os seus afazeres diários. E em tempos de paz, isso é tranquilo, que a cidade não está sendo ameaçada por ninguém, então você pode sair e entrar da cidade livremente. Agora, o que acontece se Jerusalém estiver sitiada, se tiver um exército acampado em volta da cidade? Como é que os cidadãos vão sair da cidade com facilidade para pegar água e voltar para dentro da cidade? Então, já desde a época dos cananeus, ok? Desde antes de Jerusalém ser Jerusalém, ela tinha uma passagem que levava as pessoas de dentro dos muros da cidade, por debaixo da terra, para uma abertura secreta, escondida, do lado de fora da cidade, onde eles tivessem acesso à água, tá? Então aqui você consegue ver no desenhozinho, tá vendo essa passagenzinha aqui? Imagina que essa fortificação ainda não existe, só tem aqui a fonte de água. Então as pessoas passavam por debaixo da terra, saíam de dentro da cidade, coletavam água e voltavam para dentro da cidade. E foi dessa forma, através desse ponto fraco, que o rei Davi conseguiu conquistar a cidade de Jerusalém. Israel! Mas essa história eu vou contar para vocês exatamente onde isso aconteceu. Vem comigo. Olha a profundidade desse túnel. Impressionante pensar que a gente está vindo para esse local que foi escavado há mais de 3.000 anos atrás, e eu consigo estender minha mão, encostar na parede e sentir ainda as marquinhas das ferramentas que foram utilizadas para escavar esse lugar há tanto tempo atrás. É absolutamente incrível. Não é tão agradável para quem é claustrofóbico, mas por enquanto a gente ainda tem bastante espaço e está tudo tranquilo. Gente, é esse aqui. Esse é o túnel que as pessoas utilizavam para poder sair da cidade e coletar água. A história das escavações arqueológicas de Jerusalém, como qualquer outra coisa que tenha a ver com Jerusalém, está absolutamente carregada
de política e de intriga e de mistério. Tudo isso começa mais ou menos uns 150 anos atrás, na época da Rainha Vitória, lá na Inglaterra. Agora, o Império Britânico havia entendido já, com uma certa dose de sabedoria e de presciência, eles haviam entendido que o Império Otomano, que era basicamente quem governava todo o Oriente Médio, que o Império Otomano ia cair muito em breve. E a Inglaterra queria estar muito bem posicionada quando isso acontecesse, para poder conquistar com facilidade os territórios que haviam sido deixados para trás pelo Império Otomano. E para fazer isso, eles queriam enviar para cá, para toda a região que pertencia ao Império Otomano na época, uma série de espias e de cartógrafos, de pessoas para comporem todos os mapas corretos da região, também para acumular a maior quantidade de informação que fosse relevante para uma possível conquista futura dessas terras que até então pertenciam ao Império Otomano. Só que se a Rainha Vitória fosse anunciar, estou enviando uma cambada de espiões para a Terra Santa, ia dar ruim. Então o que eles fizeram? Eles criaram uma organização chamada PEF, Palestinian Exploration Fund, o Fundo de Exploração da Região da Palestina, que basicamente enviou para cá uma quantidade gigantesca de arqueólogos e pesquisadores, mas que na verdade todos eles tinham um outro papel na história, que era de registrar, de criar um acervo cartográfico da Palestina e de adquirir a maior quantidade possível de informações. Um desses exploradores foi um arqueólogo chamado Charles Warren. Charles Warren realmente era apaixonado pelas escrituras, apaixonado por arqueologia bíblica. E a propósito, tem uma coisa super interessante aqui, porque a história do Indiana Jones foi baseada na vida desse cara, do Charles Warren. Ele foi enviado para cá para escavar especificamente o complexo do Monte do Templo, que fica lá em cima do Monte Moriá. Só que o Império Otomano dizia, não, o Monte do Templo é muito sensível para nós não vamos te deixar escavar lá, nós vamos te deixar escavar mais longe dessa região. Então, ele começou as suas escavações arqueológicas lá na fonte de Gihon, que é a nascente de água, basicamente, que alimentava toda a cidade de Jerusalém. Agora você tem que imaginar aquela cena Indiana Jones mesmo. O cara enfiado num canal subterrâneo com água mais ou menos até as coxas, com uma tocha pela mão, entrando e se esquivando por entre aquela coisa toda, e de repente o nível da água começa a subir. E ele começa a se apavorar e pensar, meu Deus, vou morrer afogado aqui dentro, o que eu vou fazer agora? Ele olha para a chama que ele está carregando, para a tocha que ele está carregando, e ele percebe que a tocha começa a sacudir, apontando para a evidência de que talvez existe uma corrente de ar passando em cima dele. Então ele imagina, se tem uma corrente de ar passando aqui, é porque esse túnel tem que ter uma saída em algum lugar. E ele continua caminhando, quase se afogando, até que ele chega no pé desse buraco que está aqui embaixo de mim, que se chama o Pier Warren, ou a cratera, o buraco de Warren. Igual um herói de um filme de Hollywood, o cara põe a sua labareda na boca e começa a escalar essa cratera, vem aqui para cima e engatinha. Tudo isso aqui em volta de nós está quase tudo coberto de terra. Ele vai se engatinhando até a saída por onde nós entramos. Quando ele sai lá do outro lado, ele enxuga as suas roupas, tira a sujeira do rosto um pouco, respira e diz, caraca, sobrevivi, não acredito. E imediatamente ele lembra da história da conquista de Jerusalém pelo rei Davi. Ele diz o seguinte, Davi, quando estava cercando a cidade de Jebus, a cidade era muito bem protegida. O rei de Jebus disse para Davi, os nossos mancos, o povo que não tem força nenhuma consegue dar uma camaçada de pau em vocês não vão conseguir nunca invadir a cidade de Jebus. Davi vira para os seus valentes e ele fala uma sequência de palavras super esquisita. Ele diz assim, o homem que passar pelo cano e me entregar a cidade de Jerusalém vai ser um príncipe no meu reino. Davi reúne seus seguidores.
Mas para unir Israel, ele precisa de uma cidade capital. Jerusalém. Nosso novo lar. E essas palavras sempre geraram uma incógnita para os pesquisadores. O que significa o homem que passar pelo cano? E depois de fazer essa aventura, o Charles Warren disse: ah! Tá aqui o cano! Foi isso aqui que Joabe, filho de Zeruia, um dos valentes de Davi, fez. Ele entrou pelo complexo do abastecimento de água da cidade, utilizou essa artimanha que os cananeus usavam para poder entrar e sair da cidade em tempo de guerra, e fez isso, entrou na cidade, abriu os portões da cidade, o exército de Davi entrou e tomou conta da cidade. E então está aqui o cano de Davi, o Pier Warren. Só que na arqueologia, igual na vida, às vezes é só com o tempo que a gente entende as coisas um pouco melhor. E algumas estações de escavações arqueológicas depois, na verdade, descobriram que todo esse complexo aqui está dividido em várias etapas. Que esse túnel aqui, na verdade, é uma caverna natural da rocha. E que o cano pelo qual Joabe, filho de Zeruia, passou de verdade é este daqui, que agora, quase caí, gente, que agora tá aqui em cima. Esse aqui é o cano. Vem aqui que eu quero mostrar para vocês um negócio. Dá de ver que você tem duas camadas de escavação. Essa primeira camada, que tá aqui, esse é o cano. E aí tem uma divisão bem certinha que depois aprofunda essa camada e conecta ela com a caverna. Ó, então daqui de cima você consegue ver exatamente o cano pelo qual Joabe, filho de Zeruia, passou para invadir a cidade. Aí você consegue ver que aqui em cima é um nível da escavação. Esse era o nível, esse era o cano. Por aqui que as pessoas entravam e saíam andando. A pessoa não precisava ser o Homem-Aranha para entrar e sair da cidade em tempo de guerra. Não era lá embaixo aquela caverna. Era por aqui. Entrava e saía caminhando. Isso aconteceu mais ou menos no século XVIII a.C. Foi a fundação desse acesso para a cidade de Jerusalém. Por volta do século VIII a.C., isso já na época do rei Ezequias, por algum motivo que a gente não sabe explicar muito bem qual que é o motivo, eles decidiram aprofundar o tamanho dessa abertura, e foi daí que ela se conectou nessa caverna natural. E eles, inclusive, utilizavam essa caverna natural como um poço, como se fosse um poço artesiano, porque existe sim uma conexão lá embaixo com a fonte de água. Então, ao invés de ter que caminhar até a fonte de água, eles agora utilizavam essa caverna, jogavam o seu balde lá para baixo, puxavam o balde daqui para cima e voltavam para dentro do abastecimento da cidade. Mas o túnel que Joabe, filho de Zeruia, utilizou para conquistar a cidade de Jerusalém é esse aqui. Então aí você pode ver o túnel do Warren, que foi utilizado depois do século VIII a.C. como um poço artesiano. Lá embaixo, onde você está vendo a luz, chegava a água, antigamente, que podia ser coletada por aqui com um balde e uma corda. Agora olha que loucura, saindo de dentro da terra, eu voltei para estar a céu aberto. Hoje a gente está dentro de um prédio por causa que tem a cidade aqui construída em cima de nós, mas na época bíblica eu estou a céu aberto. E essa piscina aqui, essa cratera aqui, era onde as pessoas podiam vir e buscar água. Você consegue ver desse lado daqui, depois eu mostro para vocês, consegue ver tem entrada e saída de túnel, de canalização de água por ali. Então, essa piscina ela foi desabilitada na época do rei Ezequias. O rei Ezequias sabia que a Assíria, comandada pelo rei Senaqueribe, tentaria invadir o reino de Judá.
Tem que lembrar que no ano 722 a.C., a Síria invadiu o reino de Israel, levou o reino de Israel cativo, destruiu tudo, e agora, 14 anos depois, eles estavam ameaçando invadir o reino de Judá também. Ezequias colocou a mão na cabeça e disse, caraca, Davi conquistou essa cidade, começou a nossa história nessa cidade, utilizando justamente aquela abertura que as pessoas utilizavam para poder ter acesso a essa piscina em tempo de guerra. Ele utilizou esse ponto de fraqueza da cidade. Agora passaram-se já tantos séculos, eu não posso permitir que Jerusalém continue com esse mesmo ponto fraco. Então o que ele fez? Ele desviou a água que corria para dentro dessa piscina, para que ela corresse agora toda ela para um tanque dentro dos muros de Jerusalém. Agora eu não preciso mais sair da cidade de Jerusalém para poder ter acesso à água. Eu posso ter acesso à água dentro do muro da cidade, permanecendo protegido pela muralha de Jerusalém. No final, a Assíria não invadiu Jerusalém, Jerusalém não foi destruída, mas o caminho do tanque, o caminho do túnel de Ezequias foi feito e está aí para a gente passar por dentro dele. Inclusive, é o que a gente vai fazer agora. Vem cá comigo. Ok, gente, chegamos. Eu nem creio. Olha o barulho dessa água. Essas são as águas da fonte de Gion. Uma quantidade enorme de água que corre aqui debaixo da terra em Jerusalém, abastece toda a cidade de Jerusalém, inclusive até os dias de hoje. Essa aqui é a entrada do túnel de Ezequias. Agora, o jeito que esse túnel foi escavado é absurdo, porque você está pensando, gente, que é uma coisa que aconteceu 3.000 anos atrás. O que eles fizeram foi cavar um túnel da superfície até embaixo por aqui, um túnel da superfície até embaixo por aqui, e daí com 2 equipes de escavadores e se encontrar no meio do caminho, ok? Ninguém sabe como que eles se encontraram no meio do caminho, com quais instrumentos, como é que foi, se foi pelo som, a gente não sabe, é um mistério da arqueologia, mostra a quantidade de inteligência, de inovação que estava presente no meio desse povo, e a gente sabe disso porque em direção ao fim desse túnel tem uma placa na parede que foi descoberta por um menininho que estava passeando por aqui, enquanto isso aqui não era um sítio arqueológico, não era uma escavação nem nada. Ele estava passeando por aqui com uma lanterna e achou por um acaso, levou um tropeço, caiu no chão, aí levantou assim, se apoiou na parede e com a lanterninha dele viu uma inscrição em hebraico antigo que data a construção desse túnel para os dias do rei Ezequias e explica essa técnica de escavar esse túnel. Então é isso que a gente vai fazer agora. Deixa eu só mostrar para você que quando você vem para visitar em Jerusalém, você tem a opção de passar pelo túnel seco, que é esse que está aqui, leva uns 10 minutinhos, ele é apertadinho, mas é tranquilo, leva uns 10 minutinhos e não tem água, ou você pode passar pelo túnel molhado, leva uns 40 minutinhos, é escuro, tem bastante água mais ou menos até aqui. Qual que vocês preferem? Passar pelo seco, rapidinho, ou pelo molhado? Vamos pelo seco, né? Vamos pelo molhado, vem, vem, vem. Só, uma das coisas interessantes é que nesse processo de escavar dos 2 lados, às vezes as equipes erravam a direção e perdiam a direção e começavam a escavar numa direção nada a ver e daí tinham que voltar e consertar o seu trajeto. Isso a gente vê um exemplo aqui, ó, do que está acontecendo. Olha que loucura, vem cá pertinho. Olha os sinais, as marcas das ferramentas na parede para escavar esse trem aqui, gente. Sem nenhuma ferramenta elétrica, há mais de 3.000 anos atrás, ou há 2.000 e tantos anos atrás. Absurdo, loucura. Essas entradinhas
linhas serviam para apoiar aqui uma lâmpada para eles poderem continuar trabalhando. Tem várias delas espalhadas por todo o canal. Gente, dê uma olhada em como o canal aqui é muito mais fundo. Isso significa que o nível da água aqui era muito mais alto. A gente já está andando há mais ou menos uns 30 minutos por dentro do canal. E eu imagino que a gente deve estar chegando no fim dele daqui a um pouquinho. Sempre que eu estou andando por dentro de um sítio arqueológico como esse, principalmente um que já foi escavado, né, muito extensivamente, mas ainda assim é escuro, sempre é possível que alguém tenha perdido alguma coisa, deixado passar algum detalhe. Então eu sempre passo igual um idiota, assim, olhando tudo que é parede, procurando cada buraquinho, cada coisa, que quem sabe eu consigo colocar o meu nome na história, descobrindo alguma coisa que ninguém nunca tinha visto antes. Gente, olha a luz, gente! Cara, que sensação legal, de repente, ver a luz no fim do túnel, mano. Epa! Gente, terminamos depois de quase 40 minutos por dentro desse túnel. A experiência foi incrível. No começo eu reclamei que estava frio, mas assim, depois de uns 2 minutinhos caminhando, já ficou super gostoso. Na verdade, agora a gente acabou de dar um passo para fora do túnel, já estou com calor de novo, quero voltar ali para dentro, dar umas cambalhotas dentro da água. Mas só para vocês entenderem, esse aqui não é o fim do túnel de Ezequias, ele continua para lá, por debaixo da cidade moderna. Mas as escavações terminam por aqui. Então agora a gente vai sair daqui desse local e ir até o tanque de Siloé, que é onde as escavações terminam. Chegamos até o tanque de Siloé, que está aqui atrás de mim, mas esse é o tema para o vídeo da próxima semana. Gente, na semana que vem, a gente vai visitar uma parte inédita da cidade de Davi, que está fechada para o público ainda, e a gente tem a honra de ser algumas das primeiras pessoas que têm a oportunidade de visitar esse lugar. Vai ser incrível, eu espero por você semana que vem, aqui. A gente se encontra.